Vamos falar de duas coisas importantes, gente. Vamos começar pelo Jair Bolsonaro, que ainda não está inelegível. Começou o julgamento que provavelmente vai deixá-lo inelegível. Vamos entender direitinho o que está acontecendo para a gente não perder nenhum fato. E vamos ver também o vídeo do Lula lá em Paris. Mas a gente primeiro vai começar aqui por uma notícia do Brasil de fato, para a gente começar bem informado. Não esqueçam, gente, mesmo sendo tardinho, eu sempre peço para vocês pinguem superchats e tornem-se membros do canal para ganhar livros, meus queridos. Vírgula, meus queridos. Estou jogando aí no nosso chat para vocês poderem acompanhar tudo que a gente está abordando por aqui, meus queridos. Vamos lá. Moraes suspendeu o julgamento do Bolsonaro no TSE. A sessão será retomada na próxima terça-feira, dia 27 de junho. Bolsonaro foi acusado de utilizar o aparato público para favorecer a si mesmo. Vamos deixar grandão aqui para todo mundo poder acompanhar. E muito obrigado aí a todo mundo que está contribuindo para a live alcançar uma audiência maior nesse horário da madrugada. Vamos lá. Bolsonaro foi acusado de usar o aparato público para favorecer a si mesmo. Reportagem de Caroline Oliveira, vamos lá. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, do PL, nesta quinta-feira, dia 22. O caso será retomado na próxima terça-feira, às 19 horas. A sessão foi declarada após a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor eleitoral do TSE, e a arguição dos advogados de acusação e defesa, o Valber de Moura Agra e o Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, respectivamente. Bolsonaro foi acusado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de utilizar o aparato público para favorecer a si mesmo no processo eleitoral do ano passado. O que motivou a ação foi a realização da reunião de Bolsonaro com embaixadores de países estrangeiros no Palácio do Alvorada, no dia 18 de julho do ano passado, bem como a sua ampla divulgação pela TV Brasil e pelas redes sociais do ex-presidente. No relatório, o ministro Benedito Gonçalves afirma que as declarações feitas por Bolsonaro durante a reunião foram danosas. Na ocasião, Bolsonaro atacou a Justiça Eleitoral e o sistema eletrônico de votação, o que convergiu com a sua estratégia de campanha à reeleição. A reunião deve ser analisada como elemento da campanha eleitoral de 2022, dotado da gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, e assim configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, afirmou Gonçalves durante leitura do seu relatório. Segundo o documento, Bolsonaro questionou a integridade do sistema eleitoral brasileiro por pelo menos 23 vezes somente em 2021. Ô, queridíssimo aqui, Ricardo Alves. Ricardo, tá ficando mais tarde, hein, querido? Obrigado aí pela sua contribuição. Faltam, neste momento, R$ 45 e eu agradeço muito ao Ricardo por ter nos ajudado nesta missão. A conduta caracteriza desvio de finalidade no exercício do poder discricionário outorgado ao agente público que foi utilizado para fins eleitoreiros. O uso da condição funcional de presidente da República para manifesto desvio de finalidade, reunindo embaixadores de países estrangeiros e difundir fake news contra o processo eleitoral, amolda-se ao abuso de poder político. Foi também utilizado o aparato estatal em favor da candidatura, pois a reunião foi realizada no Palácio do Alvorada e transmitida pela TV Brasil, ligada à empresa pública, afirmou Gonçalves ao ler o seu relatório aos outros ministros. Walter Braga Neto, que foi candidato à vice-presidência na chapa com Bolsonaro, também foi alvo do processo. O militar, no entanto, não se tornou inelegível, uma vez que a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu um parecer defendendo que a punição não fosse aplicada a Braga Neto. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, argumentou que não há arcabouço probatório da participação do candidato a vice nas condutas descritas. A Procuradoria-Geral Eleitoral ofereceu parecer no qual opina pela parcial procedência da ação, a fim que seja declarada inelegibilidade somente de Jair Messias Bolsonaro, ou seja, o Braga Neto fica livre para concorrer a eleições em razão do abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação e pela absolvição do candidato a vice-presidente, a quem não se aponta a participação no caso, afirma o relatório sobre a posição de Gonet.
O vice-procurador, no entanto, reforçou o pedido de inelegibilidade de Bolsonaro ao afirmar que durante o julgamento que a reunião foi deformada em instrumento de manobra eleitoral, traduzindo desvio de finalidade. Valber de Moura Agra, o advogado do PDT, afirmou que Bolsonaro promoveu acusações sem lastro em nenhuma prova ao longo de 50 minutos, com alegações descabidas, tentando transformar a nossa nação em pária internacional, diante de 40 embaixadores. O PDT roga que todos os pedidos sejam aceitos para que a posteridade possam afirmar com orgulho, a plenos pulmões, que em Brasília ainda há juízo. O advogado defendeu que a reunião foi apenas uma das ferramentas no conjunto estratégico de Bolsonaro a fim de deslegitimar a eleição. Soma-se a isso, por exemplo, a minuta de um decreto golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O documento autorizaria Bolsonaro a declarar estado de defesa nas sedes do TSE para reverter o resultado das eleições presidenciais do ano passado. Os fatos posteriores são desdobramentos do primeiro. A narrativa é a mesma, não há incorporação de nenhum fato novo, a minuta do golpe não é fato, não houve a sua realização. É um documento nocivo, apesar de que houve desdobramento de fatos, argumentou Agra. A minuta foi incluída no processo a pedido do PDT. A sigla argumentou que a minuta seria um embrião gestado com pretensão a golpe de Estado, o que contribui com os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político tendente a promover o descrédito a esta justiça eleitoral e ao processo eleitoral, com vistas a alterar o resultado do pleito. Olha só, estão chegando superchats aí. Obrigado, querido Albu, que está aqui conosco contribuindo. Por sua vez, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, advogado da defesa, argumentou que a aplicação de multa seria mais compreensível do que a condenação à inelegibilidade. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público? A vida em prédio público. Em que mês? Julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fatia suscetível de apuração e ação de investigação judicial eleitoral, argumentou Neto diante dos ministros. Tem os argumentos aí da defesa, da acusação, né, do PDT, e o Xandão optou por adiar, mas ao que tudo indica, meus queridos, o Bolsonaro deve ficar inelegível. Não foi hoje, mas vai ficar aí na semana que vem, se der a tendência aí que está se desenhando entre os magistrados do Tribunal Superior Eleitoral.